Olá, arranjadores, um bom dia, como é que vocês estão? Eu sou Rafael Oliva, especialista em arranjo, e o tema da aula de hoje é: Tenho medo de escrever arranjos. Então eu sei que a música ela pode ser realmente muito intimidadora para quem não conhece os elementos dela, ou alguns desses elementos. Então eu quero destrinchar esse assunto aqui e mostrar exemplos, como sempre faço com vocês, trabalhos de técnicas e afins. Eu sei que muitos de vocês têm medo de muitas questões na música, né? E eu sei que a música, em alguns momentos, pode parecer intimidadora, né? E especificamente o mundo, o universo maravilhoso dos arranjos, né? Porque a bem da verdade é que nós, seres humanos como um todo, nós temos medo do que não conhecemos. Tá? Isso não é diferente da música, não. Tá? Então, assim, a música é algo tão complexo em alguns determinados assuntos, né? Que sempre terão alguns temas, né, menos conhecidos por nós, né, e principalmente pelos músicos iniciantes, né. Mas eu quero falar para vocês que existem formas de superar esses medos, tá. O medo a gente não vence continuando fugindo, a gente tem que enfrentar, tem que enfrentar cara a cara, tete a tete. Na música, nos arranjos, quando eu falo arranjos, né, é uma habilidade tão fascinante ser arranjador, né, que realmente me fascina, viu, gente. Por que que me fascina? Porque são multidisciplinas ao mesmo tempo, né. O arranjador, ele precisa conhecer bastante de harmonia, precisa conhecer sobre, sonoridades dos acordes, nas tensões, né, saber criar melodias, escala, né, saber o alcance prático dos instrumentos, tessitura dos instrumentos, saber o estilo, saber a harmonia tonal, modal, né, harmonia tradicional. Olha quanta coisa que o arranjador precisa saber e, assim, eu sei que no primeiro momento assusta, mas vai assustar se você quiser aprender tudo de uma vez, né. Se for para aprender tudo de uma vez, realmente vai te assustar. E é tudo que eu não recomendo que vocês façam. Não tentem aprender tudo de uma vez. Vou realmente dar um passo a passo, porque com passo a passo facilita muito a nossa vida. Porque se você segue um passo a passo, você se prende só ao que precisa ser visto, né. Você não fica dependente de tudo, você não quer aprender tudo de uma só vez. Porque esse é o grande problema dos dias de hoje, né. Hoje em dia, com a facilidade da internet, que tem tudo disponível, é muito material de verdade. Quando eu comecei a estudar música em 1998, a partir de, né, não tinha tanto conteúdo disponível para a gente estudar. Então, para eu ter contato com livros e cadernos sobre harmonia funcional, por exemplo, eu demorei anos. Primeiro que quem tinha esses conteúdos, esses materiais, não passava nem a pau, gente. Não passava, não passava. Então, eu tô falando de não passar o conhecimento, ponto um, e ponto 2, não passar os materiais mesmo, sabe? Um livro, assim, né? Ah, não, deixa eu tirar. Na minha época, eu sou da época da Xerox, né? Ah, deixa eu xerocar esse teu material aí. Cara, não passava. De certa forma, eu acabei me prendendo com o que era relevante para mim, com o que me fez mudar de outro nível. Então, para eu pegar um outro material, eu realmente eu destrinchava completamente o conteúdo que eu tinha nas minhas mãos, porque era o que eu tinha. Era o que eu tinha para estudar por meses, quiçá anos, entende? E o que acontece hoje? Hoje em dia vocês têm tudo em todas as línguas. Ah, eu quero estudar as técnicas de arranjos em inglês. Você tem. Em italiano, você tem. Em português, você tem. Em espanhol, você tem tudo. Só que você não aprende, porque é muito conteúdo, né? E você acaba se perdendo nesse mar de conteúdo. Muito conteúdo sem organização, a equação é simples, o conhecimento é zero. Você fica restrito, tá? O conhecimento é zerado. Muito conteúdo sem organização, você não tem a absorção do conhecimento. Isso aí é muito claro para mim, não sei se para vocês também é assim, mas essa é a bem da verdade. Eu quero mostrar, né, a lógica dessa oportunidade para que você não fique mesmo intimidado com a música, especificamente no mundo dos arranjos. Gente, o mundo dos arranjos é para qualquer músico, é para um músico comum, como eu, como você que está aí, como os meus alunos que já têm, qualquer um tem condições, né, de começar, mas o grande lance é: vou começar, né, e é começar e não parar mais. Na música, é assim, no arranjo, como eu costumo falar para vocês, né, vou sempre estar repetindo, arranjo se aprende na prática. Se você começou a escrever, não para mais, escreve toda semana, todo mês, mas todo o tempo escrevendo e treinando e praticando, porque isso que vai te dar know-how. E essa prática é interessante falar, que acontece. É maravilhoso trabalhar aqui no computador,
usar o Sibelius, o Finale, o Musiccore e dentre outros softwares notadores. Mas, meus amigos, vocês precisam pegar o conhecimento de vocês, imprimir e colocar num grupo. Colocar para tocar, entendeu? Tocar ao vivo. Como é que vai soar esse trabalho? Né, eu tenho um quinteto de metais, deixa eu ouvir aqui esse trabalho. Eu tenho 2 flautas e um clarinete, eu vou ouvir. Eu tenho um trio de metais, trompete, tenor e trombone. Eu vou ouvir. Tenho esse trio de metais com a adição do barítono. Deixa eu ouvir como é que está acontecendo. É assim que funciona, é assim que precisa acontecer. Por quê? Muitas coisas passam batida aqui no programa, né? Então tem situações nos arranjos que você só reconhece o que soa bem ou não no ao vivo, porque você precisa saber do músico, do alcance prático que ele está atingindo, você precisa saber questões de afinação, né? Como é que está o bloco que você escreveu, né? Como é que estão os voicings montados. Você precisa saber o que mais? Da habilidade do músico como um todo, né? Das dificuldades, né? Você pega notas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você escreveu uma nota para o saxofone alto, que é um Ré4, tá? Que é um Ré4. Quem toca saxofone alto é com as chaves todas fechadas com registro. Normalmente, essa nota ela é um pouquinho alta de afinação. Normal. Cabe ao músico sempre controlar essa afinação. E normalmente diminuir um pouco, porque ela é mais alta. Então abaixa um pouco essa nota. Mas se você pega um grupo intermediário ou iniciante, eles não vão ter essa noção. Então, quando você vai tocar um arranjo que tem como voz principal essa voz e tem uma nota longa, por exemplo, naturalmente esse instrumentista ele vai tocar mais alto essa nota e você precisa entender na hora do contexto que se você talvez colocasse essa nota dentro do bloco, isso camuflaria um pouco mais a afinação. Não tô falando de esconder não, gente, mas tem técnicas que você consegue fazer com que o teu grupo, mesmo sendo um grupo menos experiente, execute bem o seu trabalho e o teu arranjo soe bem. Tá, eu tô falando isso não só de mim, tô falando isso porque os meus alunos fazem isso, já tem esse resultado. Então você não precisa temer, não precisa se preocupar, ficar assustado. É possível. Então, aprende aos poucos, aprende o que você precisa aprender. E confia em mim, no final vai dar certo. Eu já quero seguir aqui para 3 passos que eu quero desmistificar, né? É realmente o mundo dos arranjos. Dar um ponto de vista para vocês, tá? Em 3 passos, quero mostrar para vocês 3 passos para desmistificar esse mundo do arranjo, esse universo maravilhoso dos arranjos. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o mapa do arranjo. Tá, eu vou abrir já vou abrir um trabalho aqui e eu quero falar para vocês do mapa do arranjo, eu quero falar para vocês em redução e quero falar para vocês na análise das técnicas de arranjo, tá? Mas antes da gente entrar propriamente dito nesse material, dá uma olhada nesse trabalho aqui. Eu quero mostrar esse arranjo completo. Gente, 112 páginas de um trabalho, né? De uma obra que eu escrevi aqui. E eu quero quebrar esses detalhes, esse trabalho em parte e mostrar que tudo vem da simplicidade. Eu quero mostrar que você também tem condições de criar um trabalho como esse. Tá? Eu quero mostrar o conhecimento que vocês vão adquirindo durante o tempo, ainda que sejam simples, vão te dar recursos, vão te dar base para criar trabalhos grandes como esse. O complexo é você imaginar o macro. Quando você já vai quebrando isso em pequenas partes, em micro, as coisas vão acontecendo. Né? E aí vem para o nosso tema, que é o moderado inconstante. Né? Quem me conhece sabe que eu sou do time do moderado inconstante, e é assim que funciona para mim. Certo? Bom, é um trabalho que vai ser, inclusive, estreado nessa semana agora. Isso deixa a gente muito contente, né? Porque é um filho, o arranjo é um filho, né, gente? A gente fica realmente contente quando a gente vê o resultado final, a gente vê quando sai do papel e vem para a vida real, e é o que eu sempre falo para vocês, né? Arranjo se aprende na prática, e vocês têm que dar um jeito de colocar em prática o que vocês estão aprendendo, senão vai passar batido, tá? Vai passar batido tudo que eu falo aqui para vocês. Mas aí eu quero começar a detalhar dentro desse trabalho gigantesco, que não é para você se assustar, tá bem? Não é mesmo, não é para você se assustar. É que eu quero destacar com vocês o mapa do arranjo. Por exemplo, olha aqui. Eu tenho aqui a cifra, tá? Tanto guitarra quanto piano, então a música está em Mi bemol maior. Então depois vai, ó, tríade mesmo, viu, gente? Tríade, foi usado tríade, eu usei tríade, realmente. Então, Mi bemol, Fá menor e Dó menor, e Lá bemol. Lá bemol ADD9. Quando eu pego, por exemplo, a linha de flauta, né? A linha de flauta ela toca exatamente o acorde de Mi bemol, né? Só
só que de forma desconstruído. Lembra que eu falei para vocês que o difícil é vocês pensarem no algo macro logo. Você não tem que pensar logo no macro, você tem que quebrar o macro em partes para você entender. Então percebe só essa linha de contracanto aqui, ó, mi bemol, si bemol, sol, mi bemol. O arpejo de mi bemol quebrado, né? E aí eu continuo, ó, mi bemol, sol, mi bemol, si bemol, sol, mi bemol, né? Mi natural, esse mi B quadro aqui não faz parte, mas é uma nota de passagem, uma nota cromática para resolver no Fá, né? E aí no Fá, o que eu faço? O que acontece? A mesma coisa, gente. A mesma ideia anterior, né? Desmembrado, o Fá menor sendo executado dentro das flautas e oboés, por exemplo, no mínimo, né? E tem outras vozes também, mas de forma quebrada. Então, Fá, Dó, Lá bemol, Fá. Acabou. Fá, Lá bemol, Fá. Dó, Lá bemol, Fá, Si bemol, né? Uma nota de passagem para Dó. Né? E aí depois vai para o Dó menor. E aí eu abro o acorde aqui. Então vocês e aí, embora na cifra não tivesse a sétima, no bloco eu abri com sétima. Tá? Então é possível você fazer isso também. Você não é obrigado a fazer no nível um pouco mais avançado, é verdade, mas você, como arranjador, você tem liberdade. Quando você domina o mapa do arranjo, você sabe o que eu posso usar. Por mais que tenha um Dó menor, eu sei que naquele contexto eu posso usar tensão ou não, eu posso sobrepor algum acorde ou não, né? Ou posso usar somente a tríade. Né? O mapa do arranjo, o domínio, o controle do mapa do arranjo é para isso. Tá? Que é a parte da harmonia, barra cifra, barra o entendimento, a tua compreensão como músico, como arranjador, barra análise. Então, eu quero dar mais exemplos. Por exemplo, aqui, ó, uma progressão parecida, olha, eu tenho um Mi bemol, depois eu tenho Si bemol sus e Si bemol e resolvo no Dó menor. Aí quando eu vou lá para as madeiras de novo, o que acontece? Olha aí, rapaz, o Mi bemolzinho surgindo de novo, ó, Mi bemol, Sol, Mi bemol, Si bemol, Sol, Mi bemol, Sol. Eu tô quebrei o arpejo aqui de Mi bemol, né? E a mesma coisa acontece aqui, ó. O segundo acorde, qual é? É o sus, né? É o Si bemol sus. Eu tenho aqui, ó, a quarta, quinta, quarta fundamental, comparado ao sus. Quarta, aí de novo, é fundamental, né? Aí eu tenho quinta, quarta, quinta, né? Aí eu tenho quarta, quinta, quarta, tá? Então eu quebrei também o segundo acorde e quando eu vou pro último tempo aqui do compasso, eu já não fico mais suspenso, né? Eu já pinto a terça, que é o ré, tá? Então seguir exatamente o que me pede aqui o mapa do arranjo. E eu posso mostrar para vocês como soou isso aqui. Tem uma gravação não oficial ainda, mas eu posso dar uma palhinha aqui. Até mostrei no Instagram esses dias. Se vocês quiserem, eu posso mostrar também. Aí seguindo, Dó menor, a mesma coisa, ó. Mi bemol, Sol, Mi bemol, Dó. Ora, gente, eu quebrei o arpejo. Né, eu fiz com que soasse melodicamente interessante, né? Não prestem atenção, não somente método, soasse interessante, né? Que soasse bem. E aí eu fui quebrando isso, tá? Então o Dó menor tá quebrado também. E aí no final, sim, aí eu abro o acorde para um Lá bemol ADD9, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, Lá bemol menor com sexta. Tá? Um Lá bemol menor com sexta. E aí ele pinta aqui com toda a clareza, e sim, gente, existe Dó bemol. O Lá bemol menor com sexta, quero que vocês escrevam para mim as notas desse acorde aí. Lá bemol menor com sexta. Escrevam aí, que eu tô curioso para saber se vocês sabem mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque nós, como arranjadores, não temos que ter dúvida sobre isso. Né? O Lá bemol menor com sexta, ele tem Dó bemol. E aí tu tem que escrever na grade com certeza. Mas quando eu pego essa grade e quando eu pego as partes cavadas, aí sim a gente simplifica para o músico. Esse é o nosso papel, o nosso objetivo. Na grade a gente escreve o que precisa ser feito. Gente, simples assim, sem confusão, sem complicação. É isso que precisa ser feito? Eu vou escrever. Ponto. Simples, entende? Quando eu vou extrair a parte, aí sim, eu tiro os dobrados bemóis, né, os dó bemol da vida, né, porque é muito mais fácil você ler si B quadro, né? É muito mais fácil você ler ré B quadro do que mi dobrado bemol. Então, na parte cavada, sim, você faz esse trabalho. Mas na sua grade, você mantém o que precisa ser feito. Então, vocês estão entendendo como é que funciona o nosso mapa do arranjo? Esse carinha aqui, ó, é exatamente isso. Ele serve para isso, tá? Para a gente ter essas relações e
fazer mais sentido, porque tudo que a gente escreve na partitura é a partir do mapa do arranjo. Se eu não tenho bem definido isso, eu não tenho as minhas opções para jogar para as instrumentações, para as orquestrações dos nossos trabalhos. E esse mapa do arranjo ele é construído, não é de forma aleatória, ele é construído e pensado em redução também. Quando você pensa numa história de redução, quando eu pego, por exemplo, é porque aqui já tá o trabalho completo, né? A redução está no Sibelius, dessa música, por exemplo. Mas a redução, por exemplo, nessa introdução aqui, a redução ela está me dizendo isso aqui tudo. Se eu for analisar aqui, eu tenho. Parece que tem muita coisa, mas não tem muita coisa. Porque eu tenho aqui essas sextinas que se repetem nos clarinetes e saxofones. Eu tenho essa linha aqui do clarone junto com o saxofone tenor, tá? Que repete também no fagote. E aí eu tenho alguns apoios nas trompas, tá? Trompas 1, 2 e 3, e tenho a harmonia nos trombones, tá? O eufone ele vai dobrando a ideia do tenor. Então vocês percebam que eu tenho basicamente o quê? 3 linhas, né? As sextinas, eu tenho o contracanto e tenho esse apoio aqui nas trompas barra... Cadê? Barra tuba também, né? Que na verdade tá dando baixo aqui a tuba, junto com o saxofone barítono, tá? Então percebam que, assim, tem elementos básicos, aí o tímpano já faz uma outra coisa para adicionar, tem algumas percussões já começando a trabalhar, o glock. Então percebam que eu tenho ideias simples que, com os dobramentos, vai se transformando no som que a gente busca. Isso tudo veio da onde, Rafael? Veio na hora eu abrir a grade e sair colocando? Não, gente. A redução inteligente, principalmente para quem está começando a escrever arranjo. A redução ela vai te organizar de uma forma que você vai pensar, caramba, bicho, mas eu tive poucas ideias e quando eu joguei para os instrumentos, uau, fez um baita sentido. Então é isso, a redução ela tem esse papel e ela cumpre muito bem esse papel. Acreditem, parece simples, mas é esse simples que vai te dar o know-how, né? Então quero desmistificar, não quero que você tenha mais medo de escrever arranjos, de começar, não precisa, não pensa no macro. Quando você olha um trabalho, compartilhar com vocês, deixa eu trocar aqui, quando você olha um trabalho gigantesco assim, dá medo, eu sei que dá medo. Vou ensinar vocês que esse gigantescão aqui, ele começa de um trabalho micro, depois vai pro macro. Quando você olha algo gigante assim, cara, eu nunca vou fazer isso. Não tô entendendo nada, Rafael. É muito complexo. É muito complexo. Inicialmente é muito complexo, né? As dobras, as aberturas de vozes, né? As aproximações. Isso é complexo numa visão macro. Mas quando você pega... Eu vou abrir aqui eu até compartilhei no Instagram esses dias um trecho, mas aí o fato é, a visão macro, ela assusta. Ela assusta. De verdade, né? Para eu ter noção das modulações, né? Do que foi pensado, tá? Eu tenho que partir de um contexto básico, de um contexto micro, né? E assim eu vou expandindo. Por isso que eu chamo de redução inteligente, porque essa redução inteligente ela vai te dar a inteligência necessária para você expandir a tua ideia para o grupo, para o arranjo completo no nosso caderninho. E claro, passando pela redução, você vai ter a análise das técnicas de arranjo. E, poxa, essa análise aqui é fundamental e ela não precisa também, novamente, análise das técnicas de arranjo. Você não precisa aprender tudo de arranjo para começar a escrever. Não, gente. Você vai aprender conceitos básicos, como harmonização em bloco, como harmonizar a partir de um lead, né? Como fazer dobras coerentes com a textura, com a tessitura do instrumento e fazer essas combinações ao ponto que vá soar bem, né? Aqui eu estou dobrando, eu estou fazendo aqui simplesmente um lead aqui no trombone, por exemplo, onde eu selecionei, ó, a nota Lá sustenido, é o lead do trombone. Então, a partir dessa nota aqui, a partir do trombone 1, o trombone 2 e 3 está combinando a mesma coisa. Ele só abriu o bloco. E aí eu pego o trombone baixo e faço o baixo desses acordes. Ti, pá, pá, pi, pá. Tá? E esse baixo do trombone baixo, eu replico na tuba, tá? Barra tímpano, entende? Então as coisas vão somando, cara, se eu pego só esse grupo para ouvir, já soa bonito. Quando eu pego, por exemplo, aqui, essa antecipação desse acorde aqui, deixa eu ver se dá para... Eu sublinhei aqui. Então no compasso 11 eu tenho um acorde aberto,
tá? E antes dele eu tenho uma passagem cromática, né? Que eu abri em bloco essa passagem cromática com acordes cromáticos, tá? Essa é uma técnica de aproximação cromática que parece difícil eu falar o nome. Caramba, Rafael, que dificuldade! Mas é simples. A passagem cromática é o que eu vou resolver. Eu vou pegar onde foi aberto o acorde e vou retroceder. Eu vou fazer um sentido retrógrado. Então, a partir dele, eu vou retroceder as notas. E aí eu encontro a sonoridade, né? Que é o que está contido aqui nas madeiras. Aqui nas madeiras. Então, são técnicas que vocês vão adicionando e as coisas vão fazendo sentido. Você não vai aprender tudo de uma vez. Ó, bum, Rafael, aprendi tudo. Não. Não quero que aconteça isso. O medo de vocês é abrir, né? Eu recebi esses dias um áudio de um colega, de um aluno que falava exatamente, Rafael, eu tinha medo de abrir exatamente uma linha. Então eu acabava fazendo tudo em uníssono, porque eu tinha medo de abrir um bloco, né? De abrir duas notas num acorde. E até eu souber, por exemplo, todo mundo sabe que o Dó maior ele é formado de um Dó Mi Sol. Todo mundo sabe. Né? Mas quando você vê uma melodia que está harmonizada em Dó maior e você vê a nota Mi como na melodia, você tem medo de abrir um Dó abaixo, uma terça abaixo. Né? Você tem medo de abrir um Dó abaixo do Mi e um Sol também. Né? Você tem medo de abrir um Dó, um Sol e colocar um Si, que é uma sétima maior. Então, esses contextos, esses medos, são porque vocês não fazem. E muito porque vocês não têm feedbacks dos resultados de vocês. É comum, é normal, mas eu quero falar para vocês que é possível, vocês não precisam ter esse pavor tanto. Não é um bicho de 7 cabeças. Gente, não é de verdade. Eu vou mostrar um trechinho desse ensaio que rolou e sair da minha zona de conforto, falar para vocês aqui que eu não sou regente, então é regência de arranjador mesmo. Mas aí tem um trecho aqui e eu posso falar sobre o que foi passado, só para vocês terem uma noção. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I know to be. See the light where the sky meets the sea, it calls me, but no one knows how far it goes. And the wind in the sand on the sea stays behind me. One day I know, if I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on the side will seem so happy on the side. Everything is by the side. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I could roll along. Great pride, it can make us strong. Come beside that sky, never fade out. With the voice and signs, it's a different song, but it's wrong with me. See the light that shines on the city, it's burning, but no one knows how deep it goes. And it seems like it's calling out to me, so come find me and let me know what's beyond the line, when I cross the line. And the line where the sky gets to see, it goes.
If the wind in my sail on the sea take me high. Uau! Que responsa, hein, gente? Maravilha total. Então, porque eu mostrei, foi um dos ensaios, né? Muitas coisas a gente já está ajustando e para essa semana vai ficar perfeito. Qual é o X da questão? Né? Por que, que eu quis mostrar para vocês? Né? Porque escrever um arranjo como esse não é um bicho de sete cabeças. E realmente eu falo isso porque eu acredito de verdade. Porque os meus alunos têm resultados, né? O método que eu ensino é para que você, um músico comum, um músico normal, como eu, tenha condições de escrever um trabalho, né? Em alguns momentos um pouco mais simples, em alguns momentos um pouco mais sofisticado. O que, que vai dizer isso? Né? O grupo, o contexto da música, o estilo, né? A orquestração, tudo isso vai depender, né? E é claro, você pode ou não pesar a mão em alguns momentos. Então, eu quero deixar isso claro para vocês. Existe essa oportunidade, gente. E muitos de vocês passaram 6 meses, 1 ano, 2 anos, 6 anos, 10 anos, 30 anos, né, querendo aprender, mas acharam que não era possível porque não tem dom, porque não é para você, porque você não nasceu para isso. Não existe isso, gente. Não existe isso, tá? Qualquer um tem condições de desenvolver um trabalho como esse e até melhor, seguindo passos básicos, tá? E é isso que eu quero passar para vocês. É nisso que eu acredito, é esse o meu propósito de estar aqui nas redes, tá? Eu não tenho dúvida disso, cada vez mais isso me confirma por conta dos resultados que vocês têm, né? Vocês, meus alunos, e vocês que me acompanham. Quando eu falo isso, é que eu tenho muitos alunos que participaram dos eventos, mas eu tenho pessoas que não são meus alunos, participaram dos meus eventos gratuitos, né, de arranjo e tem resultados, né? Gente, vocês fiquem à vontade para acompanhar e colocar em prática, né? Vocês vão ter resultados, tipo, primeiro, vocês acreditarem que vocês são capazes, tá? E não é papinho assim de coach, não, nada desse tipo. Mas vocês têm que acreditar. Antes de eu acreditar que é possível, você precisa acreditar. Não, eu tenho condições. É possível. Eu sei que não é tão simples assim, né? Não é tão comum, né? Porque se fosse comum e facílimo, todo mundo fazia. E não é todo mundo que faz. Eu tô falando que não é todo mundo, porque tem músicos incríveis que não fazem arranjo, não escrevem por quê? Porque existe algum passo a passo, algum método, né? O fato de você ser um excelente músico não te capacita a ser um arranjador. Porque se fosse assim, todo bom músico escreveria arranjo, né? Mas todo bom músico e todo músico mediano e todo músico iniciante tem condições de entrar nos mundos dos arranjos. É por isso que tem muito músico intermediário, iniciante, que já escreve muito bem, né? E você vê, às vezes, trabalho de músicos mais experientes que não soa tão bem. Por quê? Tem técnicas, tem atalhos, tem caminhos, que é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Quem me conhece sabe que eu não escondo o jogo, eu vou direto ao ponto, eu sou bastante sintético. É nesse conceito que eu quero passar para vocês, tá? Porque, assim, o normal é ver o quê? Todo, no geral da música, não quebra esses conceitos em partes, né? Então, realmente, o acesso a essas informações, eles ficam restritos. Quando você pega todos os livros mundiais de arranjo e quer estudar todos eles, você não aprende. Porque o sistema de aprendizagem, aliás, do músico de sopro, ele limita a sua visão. Ele realmente limita você a olhar só para frente, só para a tua partitura, né? E você não vê um todo. Às vezes você está abrindo um bloco com o teu próprio naipe e você não percebe isso. Às vezes você está fazendo um dobramento com um instrumento do outro lado lá e você não se atenta a isso, né? Porque o sistema é isso. O sistema não te inspira a observar essas coisas. Eu quero que vocês acordem para esse sentido, porque assim, a música ela é gigante. Você precisa ter condições de enxergar a música, de fazer música. Só você. Eu sou músico. Você é músico, sabe? Você não pode ser um músico só com a flauta na mão, só com um bombardino na mão. Você precisa ser um músico. Eu sou um músico. Pronto. Eu sou um músico e ponto.
Ouvir uma música, eu já consigo perceber o que está acontecendo. Percebi a passagem ali, percebi a sonoridade, né, uma sonoridade mais lídia, né, não, uma sonoridade mais modal, uma sonoridade em quartas. Você é músico. É isso que eu quero acender para você, essa chama que qualquer um tem condições de pensar dessa forma, como músico, porque somos músicos. Antes de botar o instrumento na mão, somos músicos. Né? A gente não é porque se fosse só para tocar, e eu não estou falando que não é importante tocar, muito pelo contrário, é fundamental para o arranjador e para o músico como um todo, mas se você se limita só a tocar, um robô consegue tocar também, não é verdade? Então você precisa ir além. Eu sou clarinetista, já estou tocando muito bem e eu quero ir além. Qual é o próximo passo? Deixa eu entender o que eu estou fazendo. Deixa eu entender o contexto desse trabalho que eu estou tocando. Agora eu tenho condições de começar a escrever. Deixa eu pensar nessa estrutura aqui. Deixa eu desmembrar essa frase clarinete barra oboés, clarinete barra flautas, clarinete barra saxofones. Entendem? É isso que eu quero que vocês acordem e despertem. E eu sei que muitos vão ouvir isso, vai entrar no ouvido e sair pelo outro, e eu respeito isso, tá tudo bem, mas eu sei que tem pessoas que vão ouvir isso e vão ficar com sede, né? Uau, Rafael, era isso que eu tô a minha vida inteira como músico esperando ouvir algo desse tipo, e agora tá fazendo sentido. Eu sabia que não era apenas tocar, né? Eu quero algo mais, eu quero uma visão maior do que isso. Entendem, gente? Eu não quero limitar a vida de vocês, eu quero, pelo contrário, eu quero fazer que vocês tenham uma visão além, né? Eu sei que o ensino tradicional no Brasil, o ensino, a educação no geral, né, gente? Mas se você para e pensa assim, a nossa educação formal, ela já está atrasada, imagina a nossa educação musical. Está mais atrasada ainda, porque é um país que, no geral, e eu não falo isso assim, ninguém liga para música, não, eu me sinto totalmente valorizado nos trabalhos que eu faço e respeitado, porque assim, o músico gosta de ficar reclamando, mas não coloca a mão na massa para mudar a sua vida. Eu falei para vocês, eu recebo muitas mensagens no sentido assim, poxa, Rafael, eu já sou um arranjador, cara, eu não consigo trabalho. Existe mesmo esse mercado de arranjo? A pergunta que eu faço é, mas você já mostra o seu trabalho? Como é que tá as suas redes sociais? Porque o músico que não tem a visão hoje do online, gente, o músico tá atrás. Você não pode... Gente, o jogo mudou. A vida mudou. Se eu não me adequo ao que é na realidade, por exemplo, vocês não estariam me conhecendo. Né? E quantos de vocês, eu quero saber, quantos de vocês me conheceram agora, recentemente? Por que eu tô falando isso? Porque a todo momento mais pessoas me conhecem, a todo momento as pessoas se interessam pelo meu trabalho. E por que se interessam? Porque eu faço um trabalho de qualidade, né? E esse trabalho de qualidade não significa que é o melhor trabalho do mundo. Não é, eu não preciso ter trabalhos de arranjo, produzir, receber encomendas para ser só porque eu sou o melhor arranjador do mundo. Até porque não existe o melhor arranjador do mundo. Aliás, não existe nada o melhor do mundo, né? Porque são conceitos diferentes. Música não é competição. Né? Existem estilos, existem demandas diferentes, existem nichos de atuações diferentes. Então, você acaba se prendendo ao melhor do mundo, aí você fala assim, eu não sou o melhor do mundo, então nem vou começar. E aí você perde uma baita oportunidade. Tá? Uma baita de uma oportunidade. Então, para começar, você precisa dar o primeiro ponto de partida, né? O primeiro pontapé, o pontapé inicial. Quando você dá o pontapé inicial, as coisas começam a acontecer, né? E eu gosto de falar sobre isso, né? Porque existe um mercado no mundo dos arranjos e é um mercado gigantesco e eu já não dou conta das demandas que vêm para mim, então já passo muitas coisas para alunos mais avançados, né? E você também tem condições de abraçar esse trabalho, porque o que acontece é que é uma demanda gigante, as pessoas, no geral, não são capacitadas, não são preparadas, né? As pessoas escrevem meio que de qualquer jeito, né? Com o conhecimento raso que tem. E, gente, o mundo está crescendo muito rápido e os compositores, cantores, produtores já estão percebendo isso. E o que acontece, está procurando cada vez mais pessoas habilitadas, né? Pessoas preparadas para cumprir a função de arranjador. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês que desde grupos muito pequenos, como trios, né, até grandes orquestras, bandas, você precisa de um cara para canetar o arranjo, para canetar a música. Ninguém vai chegar, vamos fazer... Imagina aí, uma apresentação da Orquestra Sinfônica da sua cidade. Na sua orquestra sinfônica, todos os músicos são excelentes, tá? Tô falando que todos os músicos na sua cidade, na sua orquestra, são excelentes. Quando eles vão tocar... Hoje tem apresentação agora, ó, 9, 10 horas da manhã. Aí você é o maestro. E aí quando chegou lá, pessoal, vamos tocar agora a música tal, tá?
e aí o maestro começa a reger e tudo sai maravilhoso, né? Soa bonito, né? Sem lerem nada, nenhuma parte, nenhum arranjo. Não, não é assim. Então precisa de um arranjador para pelo menos um arranjador para criar tudo, no mínimo. Quando eu digo no mínimo, se você tem uma apresentação de 10 músicas, um arranjador até dá conta. Mas é claro que dessas 10 músicas, normalmente é mesclado isso. Então tu pega um arranjo daqui, outro dali. Então tu tem, às vezes, 2, 3, 5, até 10 arranjadores diferentes numa apresentação. Então vocês fazem ideia, vocês entendem a grande possibilidade que existe e uma baita de uma oportunidade, né? Então é importante eu falar isso, gente, porque é o que acontece, né? É o que acontece. E algumas pessoas querem aprender a escrever arranjo para tocar na sua orquestra, na sua igreja, né? Na sua banda da sua igreja, para ajudar, isso é ótimo, né? Mas tem pessoas que querem ir além também, atuar de forma profissional. Então eu preciso falar dessa oportunidade que existe para despertar para vocês. E cabe a você querer ou não, porque é inevitável você ser procurado para escrever trabalhos, né? Se o seu trabalho é bom e você continua crescendo e mostrando que o seu trabalho é bom, naturalmente, eu digo naturalmente, estou falando para você mostrar, não estou falando para você aprender isso aqui e ficar dentro de casa e não mostrar para ninguém. E quando eu falo dentro de casa, você não precisa ir para a esquina, né, para o café do lado da sua casa, para a padaria, para o restaurante mostrar, não necessariamente. Hoje em dia você tem algo que é muito maior, que é o quê? As redes. Muitos de vocês aqui me conheceram pelas redes. Muitos de vocês, né, a maioria, aliás, me conhecem pelas redes, né? A maioria de vocês me conhecem mais pelas redes do que pelo ao vivo, do que o presencial, né? Até porque o meu trabalho começou na época da pandemia e eu não tive oportunidade de rodar o Brasil ainda, né? Muito embora tenha recebido já muitos convites, né? E eu sei que isso vai acontecer inevitavelmente, está passando essa pandemia, se Deus quiser vai acabar e a gente vai rodar aí, se conhecer pelo Brasil afora, mas o fato é que muitos de vocês só me conhecem pelo digital, né? Então você tem condições de fazer um trabalho excelente, divulgar pelo digital e ser procurado também pelo digital, porque o que acontece comigo é às vezes encomendas do digital, pessoas que nem me conhecem, né, pessoalmente e fazem encomendas, inclusive pedem para eu gravar também, e aí eu faço o arranjo em casa e gravo tudo aqui em casa no meu home studio, entendeu? Claro que precisa de uma preparação de equipamento, mas, gente, é um caminho natural e quem está fora desse contexto, você precisa se despertar para esse contexto, porque daqui para frente só vai agilizar essa questão de trabalhos em home, né? De trabalhos que você não precisa ir ao estúdio, consegue resolver em casa, entende? Com uma placa de áudio razoável, né? Um microfone condensador de qualidade mediana, né, e um computador, você já consegue começar a gravar, né? Aí é claro que não é só isso, né? Você vai precisar de monitores de referência, de fones, né, de um ambiente tratado, né, e isolado também, mas são investimentos que você faz para sua melhoria, para melhorar sua performance e cada vez mais você vai atuando em nichos de mercado. É exatamente isso, é exatamente essa a ideia. Legal? É isso, gente, atitude. O mundo hoje não é você buscar a perfeição para depois as coisas acontecerem. Não, a perfeição não existe. E você nunca vai encontrá-la. Agora, se você faz a prática constante, você tende a aprimorar, e é o que acontece com esses alunos. Eles estão no processo de tentativa e erro, né? Mas claro que com feedbacks a correção é muito rápida, e aí ele já acerta a rota dele, o curso dele, e as coisas acontecem. Eu sei que é a realidade de muitos, né? De muitos de vocês, né? Trabalhar com banda, trabalhar ensinando, né? Por exemplo, o Jaderson, essa semana agora ele fez um arranjo e colocou os alunos dele para tocar, né? E os alunos dele são músicos infantos juvenis, adolescentes, e cara, como sou bonito os alunos, e é muito bacana que os alunos tocando e fazendo coreografia, cara, sensacional. E aí o relato dele foi exatamente isso: Rafael, cara, eu fiquei muito feliz, porque eles conseguiram tocar o primeiro arranjo deles e soando bem, e foi eu que concebi esse trabalho. Então eu entendi o contexto do grupo, e quando você conhece o contexto do grupo, conhece as técnicas, é uma questão de tempo. Então é só continuar fazendo. O primeiro arranjo, gente, não se engane, seu primeiro arranjo não vai ser o melhor arranjo do mundo, não vai. Nem o segundo, quiçá o terceiro, mas você vai ter uma melhora. Do primeiro para o quinto você vai ver, uau, quanto eu evoluí. Do quinto para o décimo, então,
cara, que evolução, e aí a tendência é melhorar. Então, por isso que eu incentivo, os meus alunos sabem disso. Eu tenho alunos lá no AS que eles fazem arranjos por semana. Por exemplo, o Amilcar, eu acho legal, né, que toda semana ele fala o arranjo da semana, ele posta lá. E aí cada arranjo que ele posta, a gente vê a evolução dele. Então, esse é o processo natural. Se você quer crescer, quer evoluir, você precisa produzir. Se você não produz, fica só no mundo das teorias, né? E eu posso pegar um monte de livros aqui, né, que eu tenho sobre arranjo, sobre harmonia, sobre afins, que eu não estou falando que é ruim, né, mas eu sei que os livros eles são mais descritivos do que explicativos, e vocês se enrolam todos. Até o maestro César, que é um dos meus alunos, ele fala sobre isso. E, Rafael, ele mostra um livro assim numa das lives e fala assim: eu estou há 30 anos tentando entender isso aqui e só consegui compreender agora. Então, assim, gente, é a realidade de muitos de vocês. Né? Ter dificuldade com a harmonia, né? Porque conceber um arranjo de boa qualidade, né? Um arranjo soando bem, você precisa de conhecimentos profundos de harmonia. Mas esse conhecimento profundo, ele não deve ser no primeiro momento. Você precisa de atalhos para começar, e aí com o tempo você vai melhorando. Com o tempo a tríade se transforma numa tétrade. Com o tempo essa tétrade, ela é transformada em notas sofisticadas, em sobreposições, em tríades superiores, entende? Em contextos diferentes. Então, é o tempo que vai se encarregar. E é claro, a prática constante, né? Ser moderado e constante é o lema nosso lá do AS. O meu método, ele tem um dos lemas em ser moderado e constante. Você começa e não para mais. Gente, arranja isso. Então, todos vocês que estão me acompanhando aqui têm condições de criar um arranjo, de desenvolver, mas o grande problema é que muitos de vocês não querem praticar, né? Acha que depois dessa aula, por exemplo, os 3 passo a passos que eu dei para vocês, né, que é o mapa do arranjo, pensar na redução, né, a análise técnica dos arranjos, né, vocês acham que só vendo a aula vocês vão se lembrar, e não vão se lembrar. Se vocês não colocarem em prática isso a partir de hoje, vai entrar no ouvido e sair no outro. E por que eu sei disso? Porque somos seres humanos. Se fosse eu, aconteceria dessa forma, né? Porque é um assunto complexo o arranjo, e por mais que eu tente quebrar em partes para facilitar vocês, se vocês não ficarem atentos, não anotarem, não colocarem em prática, simplesmente é um trabalho perdido. Eu falo isso porque a grande maioria vai ter essa concepção, né? Mas tem a minoria, e a minoria é que vai fazer a diferença. A minoria que vai se preocupar em anotar, se preocupar em colocar em prática. E eu estou interessado, claro, na grande massa, mas eu sei que os resultados vai vir em quem realmente está colocando em prática, em quem está comprometido em aprender. Então, talvez a virada de chave seria essa, que vocês terão o comprometimento de tudo que aprenderem já colocar em prática. E o que é legal? É que eu não ensino a vocês colocarem em prática numa orquestra, numa banda, né, num quinteto, num quarteto de saxofone, num grupo heterogêneo da minha banda. Eu ensino vocês a colocarem em prática para a realidade de vocês, porque cada um de vocês tem uma realidade, não é verdade? Tem músicos que são músicos que tocam em big bands, tem músicos que tocam em orquestras, outros em banda, outros tocam em trios metais, outros músicos são apenas, né, um instrumentista, um trompetista, um saxofonista que toca no grupo da igreja, ou toca numa banda, acompanha um cantor. Então, são realidades diversas, né? E o conteúdo é para que vocês consigam adaptar para qualquer uma dessas realidades. Então, deixa eu só dar uma passada que nós vimos os 3 passos, né, para você desmistificar os arranjos, de como fazer você evoluir no mapa do arranjo, né, de como aproveitar melhor as reduções, né, e quantas técnicas diferentes de arranjo vocês podem aplicar nos seus trabalhos. Então, por exemplo, quando eu falo de mapa do arranjo, me remete, né, ao que eu tenho disponível. Eu mostrei o exemplo para vocês lá de um dó menor, que estava na cifra, na seção rítmica tocando, piano, né, guitarra, e na instrumentação e na orquestração, eu estava fazendo um dó menor com sétima. Em alguns momentos usei até um dó menor com sétima e nona. E a base fazendo só o dó menor. Vai chocar? Será que está errado? Será que está certo? Não, está possível. Está passível de interpretação. Como eu domino as técnicas, eu interpreto bem, eu posso usar desses subterfúgios. Tá? Eu mostrei para vocês também, né, a história da redução, o quanto é importante eu vir de uma ideia micro e passar para macro. Então, eu usei muitas coisas, né, do mapa na redução e depois expandi para outros instrumentos, fiz dobramentos, dobrei oitavas diferentes, abri blocos,
né, com a mesma frase e na nota final abrir, né, para gerar contraste, muito por conta do quê? Da redução inteligente. E também a análise das técnicas, gente. Quanta coisa você pode usar de técnica de arranjo, né? Por exemplo, eu usei o perfil dos acordes, usei four-way close, usei drop 2, né, nesse arranjo que eu mostrei para vocês. O que mais? Eu usei aberturas diferentes, como clusters e aberturas quartais. Quer ver um exemplo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse trecho aqui, eu vou botar até o áudio aqui do ensaio, vocês não vão ver, mas vocês vão ouvir. Olha só, eu começo a trabalhar aqui uma ponte, né? Uns blocos, na verdade é uma... Se vocês perceberem aqui, eu tenho acordes maiores com sexta e nona, né, de forma ascendente, em meio tom. Então, perdão, em um tom. Eu tenho Mi bemol 6/9 e Ré bemol 6/9. Eu trabalho isso nas madeiras, tá? Mas aí o que é interessante falar? Eu tenho, por exemplo, os saxofones alto 1 e 2 fazendo um cluster, tá? Cadê os trompetes? Cadê os trompetes? Trabalhando o mesmo cluster, tá? E os trombones usando aberturas maiores, tá? Em terças superpostas. O que vai gerar isso, Rafael? Vai gerar mais contraste. Vai gerar mais contraste no geral. E aí eu vou mostrar para vocês ouvirem. Só esse trecho aqui, ó, que eu sublinhei com o acompanhamento. Perceberam se tá baixo aqui, mas olha o piano como ele tá aberto em quartas, né? Então isso dá um resultado muito agradável, porque eu tô misturando um mesmo acorde aberto de forma diferente, de acordo com a estrutura, tá? Isso aí é muito legal mesmo e é um tipo de técnica, por exemplo. Mas o que eu quero que vocês guardem na aula de hoje é que vocês não devem temer o que é escrever arranjo, como é escrever arranjo. Vocês precisam ver que é possível, e é possível de verdade, tá? Pessoas comuns como eu e como você têm condições de criar um trabalho bem bonito, né? E começando do básico, tá? Começando do simples. Eu tô falando que é simples, não tô falando que é fácil. Se fosse fácil, qualquer músico escreveria. Qualquer músico de qualquer nível, inclusive, né? E é o que menos você vê, né? Músicos bastante experientes não escrevem, né? Então, tem um passo a passo, e esse passo a passo ele vai abranger qualquer tipo de nível, para qualquer tipo de músico, né? Independente do nível, começar a criar seus trabalhos. Porque às vezes a tua realidade é fazer um trabalho simples para os seus alunos, é fazer um trabalho mais humilde, né, para o quinteto que você tem, de repente, na sua igreja, de repente, na sua banda, na sua orquestra, né, na sua orquestra não, nem na sua banda, mas num contexto de cidade, né, e às vezes é um movimento micro, que você precisa, eu preciso só abrir vozes daqui ou ali, Rafael, tirar esse medo, né, vai ver que é possível abrir um bloco, né, e como dá diferença uma abertura de bloco, né? Eu mostrei para vocês aqui um acorde aberto em pelo menos 3 formas diferentes. Quando eu junto isso, já soa bonito. Imagina se você faz isso na sua cidade, para o grupo da sua igreja, para a banda que você toca, para a filarmônica que você participa, para os teus alunos. Olha como é maravilhoso você incentivar o aluno a tocar uma música que não havia um arranjo e você faz e toca em dueto com um aluno, toca em trio com os 2 alunos, em quarteto com os alunos. Gente, esse é o caminho natural, tá? Valeu, obrigado. Um abraço.